Olá, amigos da TV Justiça, já está começando mais uma edição do programa Direitos Sem Fronteiras. Segundo dados do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crimes, UNODC, os grupos criminosos que atuam com o tráfico de pessoas e também de órgãos, tecidos e células humanas chegam a um lucro aproximado de 31 bilhões e 600 milhões de dólares por ano. No Brasil, a Lei 9.434 de 1997 criminaliza a prática da venda dos órgãos. Mas como isso se configura no cenário internacional? Esse é o tema do Direitos Sem Fronteiras, que recebe aqui nos estúdios da TV Justiça Daniela Alves, bacharel em Relações Internacionais, e Aline Albuquerque, doutora em Bioética. Antes, como sempre, vamos assistir a uma reportagem que mostra o quanto a doação de órgãos, uma prática para salvar vidas, está sendo utilizada como meio de incentivar uma nova tipificação de crime no século XXI. O tráfico de órgãos é considerado o novo crime internacional do século. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 5% dos órgãos utilizados para transplante em todo o mundo são provenientes do mercado ilegal, uma rede que movimenta mais de $1 bilhão por ano. Na tentativa de combater esse crime, em 2014 foi assinada a Convenção do Conselho da Europa contra o Tráfico de Órgãos Humanos, com a intenção de facilitar a cooperação em nível nacional e internacional na luta contra o tráfico de órgãos humanos. Bem, esse é um tema que, na verdade, ele suscita muitas questões, inclusive do ponto de vista até do imaginário popular. A mídia é até um pouco responsável, de certa maneira, com relação até a lendas urbanas que existem quando se fala em tráfico de órgãos. Aí eu vou ter que apelar justamente até para uma oportunidade de esclarecimento a respeito de algumas das questões que muitas vezes surgem, até nas redes sociais são proliferadas determinadas imagens. Talvez a mais, com perdão da expressão clássica delas, seja aquela história da pessoa que teria acordado ou teria encontrado um parente numa banheira de um hotel de quinta categoria, numa banheira com gelo e com um soro, alguma coisa, e percebe que está com um corte e um aviso dizendo para ela procurar um hospital porque lhe foi roubado um rim. Isso é mito. Exato, isso é o mito. Né? O mito ele está no escopo das lendas urbanas, enfim, e ali fica. Né? A questão do tráfico de órgãos, ela tem uma outra característica, né? Outras características, eu diria, que não estão ligadas diretamente às características dessa lenda urbana. E a realidade é muito pior, na verdade. Infelizmente, a realidade é muito pior. Né? As duas são, na verdade, não é se você fosse pensar na realidade da lenda urbana, mas efetivamente se você pensar que é real isso que acontece, mas com outras características, claro, é assustador. Mas as características que nós percebemos de diferenciação desse caso está relacionado à forma como isso ocorre. Tá? Primeiro, seria necessário e é necessário toda uma infraestrutura hospitalar. Tá? Sem isso, o transplante ou a retirada desse órgão não seria possível. Tá? É necessário toda uma equipe preparada, toda uma série de logística para que efetivamente o transplante ocorra. Tá? Agora nós temos também a questão da venda do órgão. Né? Como é que se dá toda essa conjuntura? Normalmente, né, que são os casos mais disseminados pelo mundo, são pessoas com uma vulnerabilidade social muito alta, né, que encontram uma certa oportunidade de ganhar um dinheiro, entre aspas, rápido, né, e que pensa que não vai ter nenhum tipo de consequência para essa pessoa. Bom, vou conseguir esse dinheiro e que vai me ajudar por um certo tempo. Falamos a respeito de uma legislação brasileira, mas há uma preocupação internacional também no combate ao tráfico de órgãos. Há uma preocupação internacional, inclusive, né, a Organização Mundial da Saúde se pronunciou, desde 1991, já se pronunciou instando os estados que adotem medidas legislativas de políticas públicas para o enfrentamento do tráfico de órgãos. Em 2004, a Organização Mundial da Saúde, né, emitiu uma nova resolução no mesmo sentido. E aí, o que nós temos? Né? Nós temos a Declaração de Istambul, de 2008, mas é um documento que não é um documento de um organismo internacional, então, juridicamente, digamos assim, é um documento muito frágil,
né? Não é nem, poderia até ser uma declaração, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas não é, porque ela não foi adotada por um organismo internacional. É como se fosse uma carta de intenções. Então, juridicamente, ela não tem valor, né? Juridicamente, óbvio que isso não nega o seu valor ético, o seu valor moral e o seu próprio valor de promover mudanças internas nos estados, né? Que isso, de fato, há dados que, por exemplo, a Filipinas, desde a Declaração de Istambul, que na Filipinas tem uma certa tradição de que famílias, né, passam de geração à venda de órgãos. Isso é algo que ocorre nas Filipinas. Isso é uma questão interessante, é um aspecto cultural também. O aspecto cultural, isso é muito importante, né? Porque a forma de lidar com o corpo humano, isso se expressa na cultura, né? Como cada país vai lidar com o corpo humano, isso é uma questão cultural. Então, nós temos, por isso que nós temos países que são, digamos assim, que há maior índice, maior ocorrência do tráfico, como temos Filipinas, Paquistão, China, né? Então, porque tem uma questão cultural que envolve como lidar com o corpo humano. Então, voltando para os documentos, nós então temos a declaração. No âmbito digamos assim, da Europa, né, como foi apontado, há essa convenção, e essa convenção contra o tráfico de órgãos, que é uma convenção muito nova, foi adotada no âmbito da Europa, mas no âmbito, por exemplo, das Américas, nós não temos um documento jurídico específico sobre tráfico de órgãos. Temos o protocolo de Palermo, que depois acredito, né, que podemos desenvolver mais esse assunto, mas ela é sobre tráfico de pessoas, que pode ser para fins de remoção de órgãos, mas, então, assim, o que nós temos no âmbito internacional são esses documentos. A gente chegamos numa questão interessante também, porque eu gostaria de perguntar justamente se a questão do tráfico de pessoas, até que ponto ela se mescla, ela se mistura com relação ao tráfico de órgãos. A pergunta para as duas, portanto. O tráfico de pessoas, ele tem na sua definição no protocolo de Palermo, é o quê? É a retirada, é o transporte de uma pessoa de um lugar para o outro, de um estado para outro, de um país para outro, não é? com uma finalidade de exploração. Então, nós temos quais são os tipos de exploração que o protocolo de Palermo ele coloca. A questão da exploração sexual, tá? Trabalho escravo, servidão e, por último, destacam a questão da extração de órgãos, né? Ou seja, a pessoa ela foi transportada de um lugar para outro, que pode ser intimidada, ou pode ser enganada, ou pode ser utilizado diversos artifícios. O importante é que, ao final, existe algum tipo de exploração depois desse deslocamento, eu diria, né? Já o tráfico de órgãos, o que é algo que eu defendo, na verdade, que o tráfico de pessoas para remoção de órgãos, né, nós deveríamos ter um outro protocolo adicional à Convenção das Nações Unidas, tratando especificamente do tráfico de órgãos, porque não necessariamente uma pessoa ela vai ser retirada de um lugar para outro, tá, de um estado para outro, de um país para outro, para realizar a retirada de um órgão, para realizar o tráfico do órgão em si, né? Então, nós temos coisas diferentes, o tráfico da pessoa e o tráfico dos órgãos, não é? A retirada e esse deslocamento dos órgãos. Então, o que nós precisamos claro que existe a definição da Declaração de Istambul, que é uma definição que ao meu ver, né, na forma que eu avalio isso, é uma definição boa, mas que ainda precisa ser bem trabalhada, porque essa definição, no caso, o ponto da exploração vai ser para fins de transplante, tá? O tráfico do órgão para fins de transplante, mas não existe só este fim, tá? Pode existir o fim, por exemplo, da magia vermelha. Tá? O que é a magia vermelha? É quando você utiliza um órgão, o sangue, partes do corpo humano para fazer magia. Tá? Isso ocorre, e por isso é a magia vermelha. Tá? Isso ocorre com uma certa frequência na África, nós não temos casos comprovados aqui no Brasil, apesar de se disseminar muito, tal pessoa foi sequestrada, será que foi para utilizar as partes do corpo para feitiçaria? Tem algumas notícias que saem, às vezes, relacionadas a isso, mas nós não temos nenhum tipo de caso comprovado no Brasil sobre essa forma de traficar órgãos. Parece que a discussão do ponto de vista legal ela ainda está um pouco incipiente em relação a tantos dados que são apresentados, que faz com que essa situação ela cresça. Do ponto de vista internacional, sim, né? Como a doutora colocou, nós temos o protocolo de Palermo, mas
como eu penso, não é suficiente para lidar com o tráfico de órgãos, até porque o foco é tráfico de pessoas com o fim de remoção. Essa questão doutrinária, até mesmo, do ponto de vista doutrinário da junção desses dois crimes, também ela é pouco debatida, então, do que deveria ser. Tanto a convenção agora, né, a convenção editada pelo Conselho da Europa, ela também veio em virtude de se entender que o protocolo de Palermo não é suficiente. E um ponto que é importante, o protocolo de Palermo, ele lida com, digamos assim, a ausência de consentimento, quer dizer, a presença do consentimento da pessoa traficada. No caso do tráfico de órgãos, muitas vezes há o consentimento. Então, e esse consentimento, ele existe, entretanto, em virtude da pessoa se encontrar numa situação de vulnerabilidade, ou então em virtude da utilização do próprio comércio em si, isso é ilegal, né? Você vender órgãos é ilegal, independentemente da presença ou não do consentimento do doador. Então, a convenção da União, do Conselho da Europa, ela veio, de certa forma, para lidar, para suprir essa carência que o protocolo de Palermo, digamos, não atende. Agora, no âmbito, nas esferas nacionais dos estados, há legislações, né, que vedam. Então, esse digamos assim, é um crime transnacional e que, por isso, precisa de uma normativa internacional. Né? Então, a gente lida com problemas transnacionais com normativas internacionais. E, então, de fato, há essa carência na esfera internacional. Uma questão que talvez seja pouco falada em relação a esse tipo de crime é o fato de que se trata de um mercado negro. Então, se há preços que são pagos para esse tipo de situação, há, portanto, quem pague. E o que leva a uma discussão não apenas legal, mas a uma discussão ética. É o tema do segundo bloco do nosso programa Direitos Sem Fronteiras de hoje. Nós estamos indo para o intervalo e depois voltamos para continuar falando sobre tráfico de órgãos, tecidos e células humanas. Não saia daí. Vem aí o 3º Congresso Internacional de Direito e Contemporaneidade, nos dias 27 a 29 de maio, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. O evento é voltado tanto para estudantes quanto para profissionais e oferece vagas limitadas. Informações e inscrições pelo site. O Direitos Sem Fronteiras está de volta com a nossa conversa esta semana sobre o tráfico de órgãos, tecidos e células humanas. Um dado que eu achei bastante interessante quando conversávamos aqui antes do início do nosso programa e que é relativo àquela questão que eu propus ao final do primeiro bloco, que é o fato de que esse mercado existe porque há pessoas que compram e pagam uma alta soma pelos órgãos que são oferecidos nessas circunstâncias que falamos no primeiro bloco do nosso programa de hoje. Há uma pesquisa, um trabalho seu que foi feito e que apresentou respostas que me parecem que talvez sejam surpreendentes em relação ao nível de aceitação, talvez pelo motivo do desespero, sobre a possibilidade de se pagar por um órgão obtido nessas condições. De que maneira foi feita essa pesquisa? Que dados são esses? Sim, exato. Foi uma pesquisa que eu realizei dentro da minha dissertação de mestrado. Tá? Foram coletadas aproximadamente 800 respostas, tá? Dividido praticamente 50% de profissionais de saúde, tá? Não foram identificados qual profissional exatamente, se era da área de transplante ou não, mas 50% da área de médica e 50% a população em geral. E a primeira pergunta foi se a pessoa, se o entrevistado é a favor, né, do método de doação existente hoje no país, né, da doação solidária, enfim. E a grande maioria, né, mais de 80%, chegou a 90%, disse que é totalmente a favor da doação solidária, né, sem ter absolutamente nada em troca. E nas outras perguntas eu coloquei alguns exemplos, tá, de casos de comércio de órgãos. No caso do Irã, por exemplo, que é o único país no mundo onde é efetivamente legalizado e regulamentado o comércio de órgãos, né, e houve uma gigantesca rejeição, tá, ao sistema iraniano. E ao final das perguntas eu perguntei se a pessoa entrevistada ela concordaria, né, em comprar um órgão no caso de extrema necessidade para salvar a vida de algum familiar,
em um momento de escassez de órgãos no país, né? E um pouco mais de 70% indicou que sim, que compraria, ou seja, apesar de a grande maioria ser a favor do nosso sistema vigente de doação de órgãos, da solidariedade, né, de rejeitar radicalmente o sistema iraniano que libera o comércio de órgãos, quando chega na questão pessoal da necessidade, né, a pessoa avalia aquele momento dela, mas ela não avalia as consequências daquele ato e quem ela pode atingir naquele determinado ato. Só em relação à questão das lendas, e só retomando um pouco isso, é importante, é óbvio, a gente alertar a população, porque o tráfico existe, mas, por outro lado, também alertar a população de que é importante que as pessoas sejam doadoras, né? Isso é muito importante dizer, porque uma das formas de combate ao tráfico é a informação, né? E é o aumento da doação solidária. Então, a Espanha é o primeiro lugar, né, no mundo, em termos de doadores por milhão, né? São 36 por 1 milhão de habitantes. E a Espanha, ela, digamos assim, enfatiza a informação, né, de que é importante que as pessoas sejam doadores solidários, mas que também elas se preocupem com o tráfico, porque ele existe, ele é um problema concreto, né? A OMS já indicou 10 mil rins, né, tráficos por ano, né? Então, assim, de rins. Então, as duas coisas são importantes de pontuar. Quem né? puder, e é importante pontuar também que hoje a nossa legislação, ela indica que a pessoa que tem essa vontade de realizar a doação, ela precisa avisar aos seus familiares, né? Porque no momento que ocorre, por exemplo, a morte cerebral, são os familiares que vão ser consultados sobre essa preferência. Então, se a pessoa não se manifestou, os familiares vão ficar numa situação, bom, faço ou não faço? Será que ele queria ou não queria fazer essa doação? Que o arcabouço, tanto nacional quanto internacional, prevê caso seja localizado um órgão que tenha sido transplantado e se localize a pessoa que recebeu esse órgão e se verifique que isso se deu mediante o pagamento por uma operação ilegal. Existe algum caso registrado já nesse sentido? Existe, inclusive, né, a doutora se fez referência à operação Bisturi. Exato. Existe essa operação, mas mais especificamente em relação à legislação, né, é um crime, e aí digamos assim, as forças policiais vão ser instadas, o Ministério Público, para atuar, porque isso é um crime e deve ser apurado, né? E é assim que funciona. E só no âmbito internacional, enfatizando a Convenção, né, contra o tráfico de órgãos do Conselho da Europa, ela, digamos assim, ela se foca na criminalização dessa conduta, ou seja, todos os países devem, de fato, criminalizar e adotar medidas para que essas pessoas que são, digamos assim, flagradas nessa situação sejam realmente punidas, né? Então, o enfrentamento do tráfico de órgãos por parte, digamos assim, do sistema de justiça, das forças policiais, ele, de fato, existe e ele vem sendo feito. Sim, e aqui no nosso país, tá, existe na nossa legislação que é proibido comprar e é proibido vender. Mas no caso daquele que vende, tá, se é utilizado também a questão do protocolo de Palermo. Porque como assim? Como é que funciona isso? No protocolo de Palermo, no tráfico de seres humanos, a pessoa que foi vítima do tráfico de pessoas, ela é considerada inocente, ela é efetivamente uma vítima, tá? Isso não a torna uma criminosa, porque foi utilizado diversos meios, mesmo que ela saiba, por exemplo, no caso de tráfico de mulheres, que ela vai para o exterior para exercer a prostituição. Apesar disso, ela não sabe quais são as consequências daquele ato, ou seja, que o passaporte pode ser retirado, que ela vai ser drogada, que vai ter, enfim, ficar noites e noites e noites realizando o trabalho que é apontado para ela. E essa consequência que ela não sabe, tá? Por isso, ela é tomada como vítima. Aqui também acaba sendo invocado o protocolo de Palermo e também outras legislações que invocam no seguinte, que no momento que a pessoa, que o crime que foi realizado, a pessoa teve mais perdas
né, muito mais perdas do que ganhos, né, ela pode sim ser considerada uma vítima, tá? Então, tem uma série de legislação que acaba protegendo a pessoa que vendeu. Porque, querendo ou não, ela acaba sendo explorada por sua alta vulnerabilidade. Ela não aceita porque... Bom, imagina, Carlos, você chega um dia, bom, vou vender meu órgão, vou vender meu rim. Né? Decidi hoje eu vou vender meu rim, né? Tô precisando de... Não, você não vai fazer isso, né? Mas existe o aliciador, que é o que chamam de corretor de órgãos, tá? Informalmente chamado assim, que faz a ligação entre quem quer comprar, né? Necessita desse órgão, não está conseguindo no seu país pelos meios legais e vai procurar nesse mercado ilegal de órgãos, né, um órgão que possa ser realizado um transplante para ele. Esse intermediário, ele chega a cobrar, tá? Isso depende do órgão, da procedência, enfim, de vários fatores que podem variar de 30 mil a 200 mil dólares, tá? E a pessoa que efetivamente vendeu o órgão, aquela que está disponibilizando o seu órgão, não falo doar porque não é uma doação. Não é? A doação, ela tem a característica de ser solidária. Então, eu falo que está disponibilizando o seu órgão, vendendo efetivamente o seu órgão, ela fica com, no máximo, né, na melhor hipótese, com 5 mil dólares. Né? Ou seja, o intermediário é aquele que fica com o grande valor e a pessoa que vendeu, ela não tem nenhum tipo de acompanhamento médico pós-cirurgia. Né? E essa é uma das consequências que a pessoa efetivamente não imagina e não sabe que pode ocorrer. Esse ponto é importante. Na convenção do Conselho da Europa, esse ponto foi discutido com relação à não criminalização do doador, né? Porque é uma característica a vulnerabilidade do doador. Nós vamos ter agora uma mudança na nossa legislação. Hoje, nós temos no Brasil, tá, o tráfico de pessoas, mas só para fins de prostituição. Tá? Nós aplicamos o protocolo de Palermo, são realizadas diversas políticas públicas para atender esse protocolo, mas nós tivemos recentemente a CPI, né, do tráfico de pessoas aqui no Congresso Nacional, tanto Câmara e Senado, e nós vamos ter uma mudança dessa legislação que vai incluir as demais formas de exploração do protocolo de Palermo, né? Além da prostituição, trabalho escravo, extração de órgãos, servidão, enfim, todas essas formas de exploração. Questão de acompanhamento permanente, com muitas perguntas que surgem, muitos outros aspectos que deveriam ser abordados, mas infelizmente o nosso tempo ele está esgotado. Voltaremos em uma oportunidade a falar mais a respeito desse tema, que, como eu disse, ele não se esgota. E infelizmente chegamos ao fim de mais um Direito Sem Fronteiras. Hoje eu conversei com a Daniela Alves, bacharel em Relações Internacionais, e a Aline Albuquerque, doutora em Bioética, sobre tráfico de órgãos, tecidos e células humanas. Quer participar do nosso programa? Envie a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. E você também pode rever esta e outras entrevistas no site. Basta acessar www.tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau!